VISC11 ou MOL11, qual desses dois fundos imobiliários de shopping é o melhor? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa desses dois FIIs para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento, e lá no final do vídeo eu vou fazer um quadro comparando os dois FIIs para ficar melhor aí para você visualizar. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs. E já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do VISC11 ou do MOL11, ou se você deseja aí investir nesses fundos imobiliários. E eu já começo o vídeo com os indicadores aqui do VISC11, que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 122,10, ou seja, ele é um FII base 100. Dividend Yield 9,16%, P sobre VP 0,95%, ou seja, ele está com 5% de desconto aí para você. Nessa métrica, o preço justo ali é 1. Liquidez média diária excelente, né? 14 milhões por dia, quase 15 milhões. Você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma valorização surpreendente de mais de 30% aí nos últimos 12 meses. Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que esse fundo imobiliário ele vinha aqui avançando desde 2019 até sofrer aquela queda brusca lá em 2020. Ele andou aqui meio que lateralizado aqui na Bolsa de Valores, até que em meados de 2022, né, o FII começou a ganhar fôlego e em 2023 ele deu aí uma boa decolada aí na sua cotação. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, você teria hoje R$ 1.586,95 reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo imobiliário da Vinci, de tijolo do segmento aí de shopping center. Ele tem uma taxa de administração de 1,35%, uma vacância de 6,40%, bem tranquila, né? O que é vacância? Vacância mede a porcentagem dos espaços vazios dentro de um fundo imobiliário de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior para você, pior para o fundo, porque o fundo imobiliário ele depende da renda dos aluguéis. Ele tem quase 320 mil cotistas, o seu valor justo seria R$ 127,99. Seu último rendimento foi R$1 por cota e ele tem aí um valor patrimonial de 3,69 bilhões de reais. O seu dividend yield atual é de 9,16%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,56%. E aqui a gente entende, né, por que ele tem esse dividend yield menor aí nos últimos 5 anos, porque ele sofreu aí com o fechamento dos shopping centers, né? Todo mundo sabe que os shopping centers eles foram fechados lá por causa da crise sanitária, né? Então ele entregou uma rentabilidade bem fraquinha lá em agosto de 2020, por exemplo, 0,14%. Em 2021, lá em março, ele entregou também 0,16%, bem baixo. Mas o FII ele ganhou força, foi se recuperando, os shoppings foram reabertos e agora, né, ele terminou aí março entregando uma rentabilidade mensal aí de 0,82%. E isso refletiu também no pagamento de dividendos, né? Nos últimos 5 anos, a gente vê que ele ofereceu dividendos bem magrinhos lá em 2020, né, chegando a pagar 15 centavos lá em agosto. Em março de 2021, chegou a pagar aí 18 centavos, mas os dividendos eles foram crescendo e agora o seu último rendimento, né, R$1 por cota, e ele vem mantendo esse valor já há 6 meses consecutivos. Comparando aqui a rentabilidade do VISC11 em relação ao IFIX, que é o índice oficial dos fundos imobiliários, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX aqui nos últimos 5 anos. 60,22% contra 37,97% do IFIX. E ele tem uma lista aqui de imóveis, né, de shoppings bem diversificado, né, sendo que em São Paulo e no Rio de Janeiro tem 5 shoppings em cada estado. No Ceará 3 shoppings, no Paraná 2 shoppings e no Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais e Bahia, um imóvel em cada estado.
E são todos esses shoppings aqui que você pode analisar aqui na tela. Ele tem um valor em caixa correspondente a 17,96% aí do seu patrimônio, sendo 662 milhões de reais, né, esse valor em caixa. E aqui a gente consegue ver a evolução do patrimônio líquido ao longo do tempo. A gente vê que só aumentou aí o patrimônio, né, durante 5 anos. Abrindo aqui o último relatório gerencial referente a março de 2024, a gente vê aqui algumas informações aqui gerais do fundo. Ele teve seu início em 2014, é um fundo aí que já tem 10 anos. Ele é gerido pela Vinci e administrado pela BRL Trust. Ele é destinado aí para o público em geral e ele não cobra taxa de performance, o que é um ponto aí bem positivo. Aqui fala do rendimento, né, que eu já comentei aí para vocês. Ele fez aquisição aí de 5% do Shopping Plaza Sul, né, o 6º investimento em São Paulo, e esse estado aí de São Paulo passa a representar aí 33,8% do NOI caixa do portfólio. O que é esse NOI aí que tanto se fala aí em shopping, né? É o resultado operacional líquido dos imóveis. Quanto maior for esse resultado, melhor aí para os imóveis. Isso tirando os gastos operacionais, tá? E aqui o relatório também destaca que em março o VISC11 foi o fundo de shoppings com maior liquidez na B3, negociando em média 13 milhões por dia, assumindo a 2ª posição geral no volume negociado dos integrantes do IFIX. Aqui o gestor ele faz um comentário sobre a economia lá dos Estados Unidos, que pode interferir aqui dentro também, né, que tem aí uma grande cautela aí do Fed, né, o Banco Central Americano, em reduzir a taxa de juros. E aqui tem o resultado do fundo no mês de março, né, que ele conseguiu aí com os shoppings 20 milhões de reais, resultado financeiro 1.175 milhões de reais, receita financeira, né, quase 4 milhões de reais, subtraindo aqui as despesas, o fundo gerou um resultado aí de 18 milhões 394 mil reais e os rendimentos que foram distribuídos 28 milhões 829 mil reais, ou seja, ele distribuiu mais do que ele arrecadou. O resultado acumulado não distribuído inicial era de 45 milhões. Desse resultado total foi subtraído aí os dividendos divulgados, 10 milhões de reais, né? E o resultado acumulado não distribuído final ficou em 34 milhões 841 mil reais, correspondente a R$ 1,21 por cota. Aqui a gente consegue ver desde março do ano passado o rendimento aqui distribuído, como foi aumentando aqui ao longo do tempo. Março lá do ano passado estava em 82 centavos e agora ele está entregando o último rendimento em março foi de R$1. E aqui a gente observa também o aumento do resultado acumulado, né, e o resultado gerado aqui expressivo aqui no mês de janeiro. E o fundo imobiliário ele espera aí distribuir até junho de 2024 R$1 por cota e o limite superior aí pode chegar até R$1,10 por cota. E desde seu início em 2017 ele vem ganhando aqui do IFIX, do CDI líquido e também do índice Bovespa. E são todos esses shoppings aqui que você pode analisar aqui na tela, né? Bastante shopping center, distribuído aqui em vários estados aqui do Brasil. E aqui a gente consegue ver que os contratos, a grande maioria deles, são corrigidos aí pelo IGPM, 62% aí dos contratos. 40% dos contratos vão vencer a partir de 2027. E qual desses dois FIIs você quer investir? Mas eu tenho certeza que você vai se inscrever aqui no canal, investindo nesse canal, ativando as notificações, deixando seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de valor para te ajudar a conquistar a tua independência financeira. Então não perca tempo. Já o MOL 11, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 117,65. O seu dividend yield está em 8,56%, P sobre VP está com 2% aí de desconto, 0,98%, liquidez média diária de 4,3 milhões por dia e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 31%. Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele também apanhou aqui em 2020 e ele veio aqui avançando aqui a sua cotação ao longo do tempo, tendo uma valorização também bastante expressiva a partir ali de 2023. Se você tivesse investido R$1.000
no MOL 11, você teria hoje R$ 1.576,23 reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo aí da Malls Brasil, de tijolo do segmento também de shopping. Ele tem uma taxa de administração de 0,50% ao ano, 134 mil cotistas, o seu valor justo seria R$ 120,08, seu último rendimento 92 centavos por cota e o seu valor patrimonial 1,56 bilhão de reais. O seu dividend yield atual é de 8,56%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,14%, quase pareando ali a rentabilidade. E a gente vê que ele também entregou uma rentabilidade bem baixinha lá em 2020, né? 0,13% ao mês, 0,14% em abril de 2020, mas ele foi se recuperando, os shoppings eles foram reabertos e ele terminou aí março rendendo 0,77%. E isso impactou também no pagamento de dividendos, né? A gente vê que lá em 2020, em maio, ele entregou 11 centavos aí para os seus cotistas. E agora, né, já faz 3 meses que ele vem entregando aí 92 centavos para os cotistas. Comparando a rentabilidade do MOL 11 com o IFIX, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX, 59,7% contra 37,97% do IFIX. Aqui no Investidor 10 diz que ele tem 9 imóveis, mas lá no relatório gerencial, já vou mostrar para vocês, diz que ele tem mais imóveis, tá? Ele tem aqui um valor em caixa de R$ 104.247.000 reais e a gente vê que a evolução aqui do patrimônio também cresceu aqui ao longo do tempo, o que é um sinal aí bem positivo também. Ele é um fundo que teve seu início em 2017, né? Já tem bastante tempo aí no mercado financeiro. Ele é gerido e administrado aí pela Genial. E o fundo imobiliário ele já teve 5 subscrições, né? Sendo que a quinta foi agora aí no começo do ano. Aqui, ó, número de shoppings, 14. Diferente da informação lá do site do Investidor 10. Sempre confia aqui no relatório gerencial do fundo, tá? Ele tem uma ocupação de 95%, ou seja, vacância aí de 5%. E aqui o fundo imobiliário ele também destaca o cenário macroeconômico, né? E essa cautela aí da economia global em diminuir aí a taxa de juros, temendo aí um aumento da inflação. E ele terminou fevereiro gerando R$ 13.923.000 reais em receitas, despesas R$ 2.517.000 reais e o resultado foi de R$ 11.406.000 reais, né, um resultado por cota de 88 centavos. O rendimento distribuído foi de R$ 11.935.000 reais, né, ou seja, ele distribuiu aqui mais do que ele arrecadou. O rendimento distribuído aí por cota foi de 92 centavos. E a gente vê que desde fevereiro do ano passado ele vem aumentando aqui, né, o pagamento de dividendos aí para os seus cotistas, né, 78 centavos no ano passado e agora terminou fevereiro 92 centavos, sendo que o último rendimento também foi de 92 centavos. E aqui a gente observa que desde o início aí do fundo, ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX, do CDI e também do CDI líquido. E a maior concentração aqui do fundo é no Maceió Shopping, 17% aí do patrimônio líquido está investido aí nesse shopping. Então vamos lá, né? Vamos comparar aqui os dois fundos imobiliários, o VISC11 e o MOL 11, né? Dois FIIs de shopping gigantes aí, né, no setor. Em relação a ser mais acessível, o VISC11 está custando R$ 122,10 e o MOL 11 R$ 117,65. Então ponto aqui para o MOL 11 que é mais acessível. P sobre VP, VISC11 0,95, o MOL 11 0,98, então o VISC11 está mais baratinho aí para você comprar, então ponto aqui para o VISC11. Dividend Yield nos últimos 12 meses, o VISC11 9,16%, já o MOL 11 8,56%, então ponto aqui para o VISC11. Valor patrimonial, o VISC11 3,69 bilhões de reais contra 1,56 bilhão de reais do MOL 11, então ponto aqui para o VISC11. Liquidez média diária, o VISC11 quase 15 milhões aí
de liquidez no dia. Já o MOL 11, 4,3 milhões, então ponto aqui para o VISC11. Taxa de administração e gestão, VISC11, 1,35. O MOL 11, 0,50, então ponto aqui para o MOL 11. Taxa de performance, os dois não cobram taxa de performance, pelo menos eu não achei aqui no relatório gerencial e nem nos sites que o MOL 11 cobra a taxa de performance, tá? Então, considerando isso, ponto aqui para os dois. Valorização aí nos últimos 12 meses. O VISC11, 30,77%. Já o MOL 11, 31,06%. Então, ponto para o MOL 11. Último rendimento, VISC11, R$1 por cota. MOL 11, 92 centavos por cota. Então, ponto para o VISC11. Número de cotistas. VISC11, 320 mil quase, né? E o MOL 11, 134 mil, então ponto aqui para o VISC11. Valor em caixa, 662 milhões do VISC11 contra 104 mil do MOL 11, então ponto aqui para o VISC11. Ganha do IFIX, os dois ganham do IFIX aí nos últimos 5 anos, então ponto para os dois. Vacância física. O VISC11 tem 6,40% de vacância física, já o MOL 11, 5%, então ponto aqui para o MOL 11. Número de imóveis, VISC11, 25 imóveis, MOL 11, 14 imóveis, então ponto aqui para o VISC11. Então 10-6 aí para o VISC11. Lembrando que o MOL 11 ele perdeu aqui nesse quadro comparativo, mas ele é um excelente fundo imobiliário, tá? Aqui é só para te ajudar, né, a escolher aí o melhor fundo imobiliário. A taxa Selic está em queda, isso favorece aí os FIIs de tijolos, né, e o segmento aí de shopping center, né, está entregando aí bons resultados aí na Bolsa de Valores. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, ativar as notificações e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre a subscrição do KNR11. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.